Bem, como sabe, a matéria dos incêndios no meu concelho, em Figueiró dos Vinhos e nos concelhos limítrofes, está ainda muito quente. E, portanto, aquilo que foi suscitado ao Governo foi, por um lado, ao Governo e aos parceiros sociais, empregadores, sobretudo, lembrá-los de uma necessária articulação com urgência no terreno, articulação com as câmaras municipais, que parece que andam um pouco desarticuladas nesta matéria toda, também com um conjunto de movimento solidário em todo o país, quer de empresas, quer de particulares, para mitigarem o sofrimento e a dor de todos aqueles que perderam. Muitos deles perderam tudo. Sabemos e fomos informados pelo Sr. Ministro, que o Dr. Pedro Marques está em Bruxelas, no sentido de também haver recursos disponíveis para acudir a estas questões. Fomos informados que está a ser feito um levantamento até esta sexta-feira, no sentido de todos aqueles que perderam, acima de tudo, património, habitações, alfaias agrícolas, carros, tudo isso para, naturalmente, se começar a programar a ajuda, e é isso que nós queremos saber, e também um apoio específico para todos aqueles que ficaram desempregados, quer para os empresários que ficaram sem nada, e há várias empresas que ficaram com tudo destruído, e algumas parcialmente destruído, e, por outro lado, também muita gente desempregada. Isto para não falar de todas as cerca de 200 habitações que foram destruídas. A UGT fez um apelo, em sede de concertação social, também aos parceiros empregadores, no sentido de entre si articularem com as associações, para que, nomeadamente na área da construção civil, que o Sr. Ministro referiu, que não é uma matéria que normalmente o próprio Estado se substitua aos particulares na reconstrução, mas quer do ponto de vista da União Europeia, quer do ponto de vista dos empresários em Portugal, queremos saber se há ou não há condições de poderem, digamos, dar um auxílio, um empréstimo muito especial. Foi proposto também ao Sr. Ministro que, na maior celeridade possível, numa próxima reunião a convocar para o próximo mês de julho, que seja discutida em sede de concertação social a reforma da floresta, sem prejuízo, naturalmente, e o Governo poder discutir o assunto com os partidos políticos na Assembleia da República. Nós temos aqui 4 empregadores, temos aqui a Confederação da Agricultura Portuguesa e, portanto, também connosco, queríamos abordar, inclusivamente com a presença de responsáveis, não apenas da pasta da Agricultura, mas também da pasta da Economia, precisamente porque é necessário revalidar e reativar a economia em toda aquela região, a área do turismo e também, naturalmente, a área da administração interna. Nós não queremos fazer rolar cabeças, nem essa questão nem sequer foi colocada aqui. O que queremos é que as pessoas sejam ajudadas e que aquela imensa região seja apoiada, uma vez que os 3 concelhos, na globalidade, perderam mais de 80% de todo o seu património com a área ardida. E, portanto, o Sr. Ministro comprometeu-se com outros ministérios, em conjunto. Esta reunião hoje só contou com o Ministério da Segurança Social, nesta reunião especial, uma reunião extraordinária, que com estes vários ministérios possamos ter mais informações depois do levantamento feito. Independentemente, também queremos saber, e essa questão foi colocada por outros parceiros sociais, certamente já aqui a explicitaram, que há matérias relativas à segurança, à prevenção e ao apoio a todas as pessoas, enfim, os vivos, que continuam a viver naquela região e em todo o país, que, como sabem, a partir do dia 1 de julho começa a época tradicional dos focos florestais e, presumindo que eles não terminem, enfim, com a catástrofe que aconteceu, esperemos que não se repita, mas naturalmente continuarão a haver fogos. E o que é que vai ser feito? Qual é a resposta urgente que vai ser feita, nomeadamente ao nível dos serviços de segurança que falharam? Portanto, não é isso que nós abordamos aqui, nós queremos abordar como é que vamos economicamente apoiar uma região em que, por exemplo, ao nível do turismo, a generalidade das unidades hoteleiras daquela região ficaram vazias porque todos os clientes abortaram as reservas canceladas. E, portanto, nesse sentido, a intervenção da UGT foi uma intervenção pragmática. Sabem que eu nestas coisas emociono-me um bocadinho, as pessoas são emotivas, eu sou, e portanto, como estava a falar da minha terra e tenho lá tudo queimado, a ideia aqui é dizer realmente ao Governo, aos parceiros e ao país, que não deixem morrer o centro do país, não deixem morrer o que é as terras rurais, não deixem morrer quem quer continuar a viver e a residir numa zona de Portugal, que é um país pequeno, que está abandonado, esquecido, em solidão, e que a única coisa que nos salvou naquela noite de sábado e na noite de domingo foi, não vou fazer publicidade, mas eu estava numa pequena aldeia dos Dispostos e relatei hoje exatamente isso, na minha freguesia de Campelo, no concelho de Figueiró dos Vinhos, a ajudar a apagar o fogo, que era imenso, e queríamos bombeiros e não havia. E, portanto, também não havia comunicações. E a única rede de vida que nos deu um apoio e com quem nós conseguimos contatar a Câmara Municipal e os bombeiros das emergências foi a Vodafone. Tudo o resto desapareceu. Tudo o resto, durante dias, nós não tivemos nem telefone, nem mais rede nenhuma e, portanto, ficámos lá sozinhos. Para além da estrada estar destruída e toda cortada, foi o que aconteceu. Portanto, foi um... O Ministro admitiu que, de facto, houve falhas, o Ministro
O Ministro não admitiu, nem estava cá para admitir, nem nós lhe pedimos responsabilidades. O que pedimos foi ao Governo que faça o levantamento das responsabilidades e que, acima de tudo, as pessoas que querem continuar a viver no centro do país e que aqueles que morreram necessitam de uma explicação para que no futuro não aconteça um drama como este ou como outro qualquer. É isso que nós queremos. E, portanto, como sabe, uma das questões que aqui foi colocada, e foi um ponto que levou 2/3 da reunião a ser discutido, porque nós quisemos colocar questões de forma aprofundada, mas também nos queremos imbuir do mesmo espírito de construção e de solidariedade. Agora, quem tem que meter as mãos no terreno é naturalmente o Governo, e o Sr. Ministro disse-nos tem lá muitas dezenas de trabalhadores da Segurança Social a fazerem o levantamento, a apoiarem as famílias, a apoiarem as pessoas, a apoiarem as empresas. Queremos naturalmente um regime de discriminação fiscal para as empresas que se instalem e aquelas que viram tudo destruído. Queremos o apoio concreto às empresas e que tipo de apoio? Porque se uma empresa, por exemplo, da área das madeiras, que perdeu 4 milhões de euros numa zona do Pinhal Interior, há condições de fazer um empréstimo a fundo perdido a esta empresa, perdeu todas as caminhonetas, tem 80 trabalhadores. São estas pequenas questões que nós colocamos. São pequenas, mas são grandes depois da resposta. Teve resposta? Teve resposta? Não, por isso mesmo é que se fez uma proposta no sentido do levantamento estar efetuado até sexta-feira em relação às necessidades mais urgentes e no próximo mês, numa reunião extraordinária da Concertação Social, abordarmos única e exclusivamente a matéria das florestas, da reforma das florestas, mas também o ponto da situação desse levantamento e do apoio às populações, às empresas, e naturalmente em articulação com as autarquias, que é uma reivindicação que aqui deixamos. É uma ideia de montante que pode estar em causa, ainda com o balanço. A pergunta sobre o impacto económico e o montante dos prejuízos. Não foi dada nenhuma ideia desse montante de prejuízo, acho que é uma coisa incomensurável, que eu acho que sinceramente, eu que vivo lá e que vim de lá hoje de manhã, tenho consciência que os próprios autarcas ainda estão a refletir bem aquilo que aconteceu e a partir dos últimos funerais que tiveram lugar no fim de semana é que as pessoas é que vão começar a intuir aquilo que foi a sua perda, muitas perdas estimativas, isso não vale a pena, não conta para o peditório, mas o que importa aqui é perceber como é que nós vamos reativar e reviver uma vida económica no interior do país, com tantos postos de trabalho perdidos, com tantas empresas perdidas, com o turismo em causa, com o crescimento económico, com o desenvolvimento do interior, que naturalmente está posto em causa, e não foram só estes 3 concelhos. Nós falamos, ou eu falo em particular destes 3 concelhos, foram aqueles que tiveram vítimas mortais, mas temos de lembrar de Góis, de Lousã, de Penela, de Pampilhosa da Serra, de Sertã, de Ancião, de Alveiazre, são concelhos limítrofes, conheço todos de cor, e portanto o apelo que faço aqui é, aproveitando o facto de também ser autarca em Figueiró dos Vinhos, aproveitar o facto de ser vice-presidente da Concertação Social para colocar estas questões com pormenor e convidei os empresários, como levei os meus elementos da UGT, a fazer uma visita às zonas queimadas para se ter a verdadeira dimensão da tragédia que ocorreu naquela região. Portanto, precisar de uma questão. Quando sim, esteve lá e que houve de facto falhas porque queriam bombeiros e não havia, para si não foi só uma falha do Ciresp? Estão a insistir na questão das comunicações e das falhas? Naturalmente que o Ciresp é que coordena. Se há uma falha na coordenação, quem é que diz aos bombeiros para irem atacar um incêndio neste ou naquele lugar? Compreende? É que não havia contacto, não havia comunicações. Se as comunicações falham, os bombeiros não recebem chamadas e, portanto, se não recebiam chamadas, não podiam estar presentes. A minha freguesia, que é a maior freguesia em área do Concelho de Figueiró dos Vinhos, equivalente, ou talvez um pouco maior, ao Concelho de Castanheira de Pera, portanto, uma freguesia que é eminentemente rural e montanhosa, não teve meios, não teve recursos. Eu cheguei lá no domingo à tarde e, quando cheguei, já vi tudo queimado, mas mesmo assim ainda estive nestas pequenas aldeias, depois o fogo seguiu para a Serra da Lousã, continuou a consumir, e a verdade é que tivemos poucos meios, porque os meios estavam muito concentrados naquele pavor que foi acima de tudo Pedrógão Grande e depois passou para Góis. Nós compreendemos as limitações, compreendemos o apoio que os bombeiros deram tudo o que tinham e o que não tinham, mas mesmo assim não chegou, porque realmente a dimensão do desastre era tremenda. Foram essas preocupações que colocámos aqui de viva voz, e portanto o apelo é que, mais do que aquilo que a comunicação que a social tem demonstrado, eu nunca fiz nenhum elogio à comunicação social nesta região, nesta concertação, mas hoje tenho que fazer. Independentemente de um ou outro excesso e de um ou outro sensacionalismo, acho que vocês tiveram um papel fundamental na demonstração daquilo que foi o desastre, daquilo que foram as vítimas, daquilo que foi a catástrofe que se abateu no nosso país e que teve uma repercussão mundial. Tenho recebido muitas mensagens de todo o mundo, de sindicatos, de organizações, de empresas, no sentido de também sermos solidários, mas temos que agora olhar para nós próprios e perceber o que é necessário fazer para se evitarem catástrofes futuras e, naturalmente, reorganizar a floresta. E, portanto, hoje falei também que é fundamental um pacto de regime.
Os partidos políticos, os atores políticos, não podem, não têm o direito, perante 64 mortes e perante mais 200 feridos e perante tudo o que aconteceu no país e naquela zona, de aproveitar o que aconteceu e este desastre para capitalizar politicamente. Não é aceitável. Eu ontem estive em Assembleia Municipal com vários partidos políticos, têm todos assento. Não é aceitável, é uma posição unânime da nossa população, das nossas populações, rejeitam este tipo de atuação. Não é, ouçam, nem sequer é sério, para não falar em questões de ética. Portanto, é melhor metermos todos mãos à obra e fazer um pacto de regime para esta matéria, já que não se entendem os partidos em muitas coisas, que se entendam em relação à necessidade de evitar mais vítimas e transformar este país à beira-mar plantado como um mau exemplo daquilo que é o combate e a prevenção dos focos florestais em todo o mundo, porque teve 64 vítimas de um fogo avassalador. Quando nós olhamos para o Parque de Doñana, em Espanha, para os incêndios na Austrália e nos Estados Unidos nos últimos anos, e verificamos que incêndios pavorosos tiveram poucas vítimas, e nós tivemos 64. Este foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi-nos apresentado um documento que vai necessitar de ter a devida ponderação, a devida discussão entre nós, mas naturalmente ficamos preocupados com os números que são apresentados pelo Governo. Se nós percebemos que isto para o ano pode custar os 40, 60, podem custar 700 milhões de euros, 380 milhões este ano, 700 milhões para o ano, e em 2060 qualquer coisa como 3 mil milhões, de acordo com o quadro que nos foi disponibilizado e os estudos feitos pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social, bem, naturalmente nós temos que também refletir em relação àquilo que queremos. Há uma coisa, há questões que nós já dissemos ao Governo que estávamos satisfeitos pela queda do fator de sustentabilidade, que era tremendamente penalizador, mas em relação aos 60-40 é bom que percebamos o que são 40 anos de descontos. Aquilo que se chama a densidade contributiva de uma carreira tem muito a ver com os trabalhadores que durante 40 anos a fio descontam, e aqueles trabalhadores que foram intervalando a sua vida com fatores de desemprego, ou porque abandonaram a profissão, ou porque, entretanto, buscaram outra, e têm 60 anos de idade e até têm menos do que 40 anos de carreira. Mas pode acontecer que haja trabalhadores com 62 ou 63 anos, que nessa altura é que atingem os 40 anos, e há outros que atingem menos. Portanto, o que nós aqui queremos é que a densidade da carreira contributiva, ou seja, 40 anos a fio, efetivamente, pode acontecer que haja trabalhadores com 60 anos de idade que tenham 40 anos de carreira contributiva e que, naturalmente, vão ser penalizados com esta decisão, só aos 63,3 qualquer coisa, é que aqueles que entram com 15 anos para o trabalho e começam a descontar aos 15 anos, ou começaram, são os tais 46 ou 47 anos de descontos, é que vão beneficiar. Nós queremos que isto seja justo. Agora, também, exigimos, como sabem, que na última reunião da concertação, e aliás no dia 4 de maio, reivindicámos, não foi exigência, peço desculpa pelo termo, é demasiado assertivo, mas reivindicámos ao Governo, apresentem-nos os números, quanto é que isto custa? Apresentaram-nos hoje. Isto precisa de dimensão, vocês também os terão certamente, e eu acho que temos que refletir. Queremos ou não queremos a sustentabilidade da segurança social, mas também queremos, simultaneamente, que o humanismo de quem trabalha 40 anos, de uma vida inteira, e aos 60 atinge 40 anos, que pudesse eventualmente vir-se embora para a reforma sem penalização. Discutimos o agregar destas preocupações à administração pública, falámos dos trabalhadores da administração pública, falámos dos desempregados de longa duração e nós não queremos deixar aqui nenhuma destas valências. Se de todos estes contributos e destas prestações ainda vamos ter uma nova reunião para esta matéria e pedimos ao Sr. Ministro que, em relação às longas carreiras contributivas, houve acordo de todos para que se implemente já a despenalização das longas carreiras contributivas. E pedimos que se faça uma avaliação entre nós, porque hoje não tínhamos condições de dar já uma resposta, mas em setembro, no reativar, no dia 13 de setembro, no reativar da discussão na concertação social, que possamos abordar de novo esta matéria e perceber, também com os nossos contributos, a nossa análise em relação a isto, qual vai ser a nossa posição. Isto não tem obrigatoriamente que ter um acordo dos parceiros sociais, mas seria ótimo que se pudesse, não é? Agora estamos imbuídos de um espírito construtivo, não é do bota abaixo, e os números preocupam-nos. São realmente avassaladores. Vamos ter que ponderar, todos nós. Está bem? Muito obrigado pelo vosso trabalho. Obrigado.